Salve, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Monteiro. Hoje eu estou num formato aqui diferente, estou aqui do Google Meet. E a ideia qual é? A ideia nossa é fazer aqui um resumão para a SpaceX. A prova desse final de semana agora, dia 26 e 27. Então, eu preparei um material aqui que, para quem tem que fazer literatura, normalmente o aluno pede, pô, mestre, não, dá aí um resumão, faz um resumão de matéria, bota um resumão de questões, bota um resumão de não sei o quê, blá, blá, blá. Eu fiz diferente, eu peguei a matéria, peguei de barroco até modernismo e selecionei os tópicos que eu considero importantes. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda. Como eu estava aqui falando antes, a ideia é que vocês tenham esse material e, de posse desse material, vocês façam justamente o quê? Vocês consigam aí acompanhar e entender o processo de como a literatura é cobrada. São sempre quatro questõezinhas. E dessas quatro questões, a gente sabe que a SpaceX, ela, por hábito, faz justamente o quê? Ela costuma botar uma questão de modernismo, às vezes duas, mas uma questão de modernismo, aí bota uma outra questão em que eles misturam parnasianismo, simbolismo, mesclam todas as informações ali, muitas vezes arriscam e colocam uma questão de barroco ou arcadismo e coloca ali uma questão de realismo ou romantismo. Então, assim, são quatro questões que eles mexem com o conhecimento. Então, o que eu fiz foi preparar o material. A Vitória está aí, seja bem-vinda. E vamos começar. Aqui agora, vou apresentar aqui, a partir de agora, a gente começa aqui, Vitória. Qual é a ideia aqui? SpaceX, nós preparamos aqui um material que é um resumo. Esse material vai ficar na internet, ô Vitória. Depois você pode encontrar esse material lá no canal do Monteiro, no YouTube. Esse material vai ficar todo lá. O mais importante agora é a gente ir aqui acompanhando o processo. A primeira coisa que eu separei foi o Barroco. Por que o Barroco? Porque o Barroco é o primeiro grande movimento do período da era colonial da literatura brasileira. A era colonial brasileira, ela tem três momentos. O quinhentismo, que muita gente não entende como movimento literário, Barroco e arcadismo. O Barroco, ele foi muito forte na Europa. Aqui, a gente reproduziu muito das coisas que eram ditas lá na Europa. E aí, o que acontece? Lá na Europa, você tinha essa ideia justamente da questão da antítese, do paradoxo, que procurava confrontar as ideias do antropocentrismo com as ideias medievais. Aqui no Brasil, a gente não teve muito isso. Aqui a gente apenas reproduziu as ideias que eram expostas lá na Europa. Então, ficou uma coisa meio copiona, uma coisa meio reprodução, mas fica lá. Então, a gente sabe que toda vez que eu falo de barroco, é um movimento que explora ideias opostas, antítese. E essas antíteses vão utilizar muitos elementos da natureza. Dia, noite, a beleza da natureza e a perda da beleza. Eles vão ficar explorando sempre essa questão da oposição. Eles usam figuras de linguagem exageradas. E é por isso que a gente estuda cultismo, porque o cultismo se caracteriza pelo uso abusivo de figuras de linguagem. Quando a SpaceX cobrou barroco das últimas vezes, ele não usou o nome cultismo, ele usou o nome gongorismo. Então, o cultismo tem a ver com jogo de ideias. Conceptismo tem a ver com jogo... cultismo tem a ver com jogo de palavras. Quando eu falo conceptismo, eu também posso chamar de quevedismo, por causa do Luiz Quevedo. Eu tenho aí um jogo de ideias, de conceitos. Por isso, conceptismo, de conceito. E, normalmente, esses dois tipos de texto é que vão se manifestar no período barroco. Então, o barroco é caracterizado por ideias opostas, há uma carga religiosa que aparece, e você tem dois tipos de texto, cultismo e conceptismo. Agora, quais são os autores do barroco? O autor do barroco da poesia é Gregório de Matos. A gente só fala em Gregório de Matos no barroco. Ele produz quatro tipos de poesia. Eu aqui botei três, porque há uma certa coisa que se funde. Ele tem uma poesia que eu digo que é religiosa. E qual é a poesia religiosa, Vitória? Ela é uma poesia que, basicamente, você sempre vai ter um pecador arrependido que vai estar falando: Deus, peço perdão pelos meus pecados. Deus, perdão por ter pecado. Deus, eu não queria pecar, mas pequei, então me perdoe pelo pecado. Essa é a poesia religiosa de Gregório.
que é uma poesia de final de vida. Ele já está velho, ele se converteu ao catolicismo, então ele escreve uma poesia se arrependendo dos excessos passados. Tem uma segunda poesia, que a gente chama de poesia existencial, que é uma poesia que ele basicamente discute a questão da passagem do tempo, que a beleza da natureza se perde com a passagem do tempo. Eles usam aqui a palavra efemeridade. Sempre que você vira essa palavra, a efemeridade, tem a ver com a consciência do barroco de que o tempo passa. Por isso eu quero viver intensamente a minha vida material, porque ela vai acabar em qualquer momento. Só que a igreja está falando para ele, filho, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ficar comigo, ou você vai ficar semigo. Escolhe. Ou você vai abraçar Deus, ou você vai ficar abraçado à vida mundana. O que não dá é para você ser mundano e, ao mesmo tempo, ser católico. Escolhe. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Por isso, o homem barroco tem uma confusão, vive um conflito de ideias, porque ele quer juntar valores que não se juntam, valores que a igreja não autoriza. E aí, voltando aqui ao quadrinho, existe uma poesia satírica, e é graças a essa poesia satírica que Gregório vai ser chamado de Boca do Inferno. É porque ele faz uma crítica à sociedade baiana. Lembrando que aqui nós estamos em Salvador, Bahia, capital do Brasil. Então, 1600, Salvador é a capital do Brasil. E o nosso amigo, ele está na Bahia e está enxergando os abusos, ele está enxergando aquilo que a sociedade baiana acaba sendo explorada por uma elite que ela explora o povo, explora os escravos da forma que pode. E ele coloca isso na poesia. Então, tem essas três: religiosa, existencial, satírica. Aí a poesia lírico-amorosa, Monteiro, eu estudei em algum lugar que existe uma poesia lírico-amorosa. Como é que fica essa poesia lírico-amorosa? Normalmente, o Gregório, ele vai ver, Vitória, se você fosse a paixão de Gregório, Gregório diria que você tinha que aproveitar a sua juventude, porque você vai ficar velha. E quando você ficar velha, ninguém vai querer você. E aí ele usa a metáfora da natureza, ele usa a natureza, e normalmente a rosa, porque ele vai dizer que quando a rosa é nova, a rosa nova é cheia de encantos, é cheia de belezas. Mas quando essa rosa fica envelhecida, essa rosa perde seus encantos. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba querendo convencer a mulher que a passagem do tempo acaba afetando a tudo, inclusive os elementos da natureza. Então, aqui, ó, nós temos aí, bem-vindo, meu caro. Então, você tem aqui a poesia do barroco, ela tem essa divisão, eu botei existencial ali, não quis botar lírico-amorosa, por conta da questão amorosa ser abordada dentro da questão existencial. Agora, se a poesia é de Gregório, a prosa serão os sermões de Antônio Vieira. Veja bem, os sermões de autoria de Padre Antônio Vieira, ele era um jesuíta. E, como jesuíta, ele tem a missão de pregar e de criticar e de chamar a atenção do chamado comportamento pecaminoso da sociedade. Ele vai chamar a atenção dos traficantes de escravos, dos maus comerciantes, dos corruptos que atuam na gestão pública. Ele tem um texto extremamente poderoso e ele é um cara que vai incomodar muita gente poderosa. Muitos poderosos não vão gostar da presença do Padre Antônio Vieira por conta do seu poder de oratória e a forma como ele se coloca para a sociedade e como ele enxerga as críticas e ele critica a sociedade da época. Então, Gregório e Padre Antônio Vieira são os dois nomes do barroco. Esses dois nomes só podem ser falados, só podem ser estudados para o barroco. Ok? Alguma pergunta aí para eu passar para o arcadismo? Alguma questão aí, Vitória? Meu caro Daniel, alguma pergunta? Então, seguindo, então, vamos para arcadismo. O arcadismo é um período histórico que é também chamado de neoclassicismo. Quando a gente fala em arcadismo, a gente não está mais em Salvador, a gente está em Minas Gerais. A gente está no século XVIII. É o período em que as minas de ouro são achadas em Minas Gerais e Minas Gerais, ela acaba sendo o
grande foco econômico do Brasil. Então, por exemplo, quando você fala em arcadismo, eu estou falando de Minas Gerais. A capital do Brasil é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro agora é a capital. Então, o poder econômico está em Minas, mas o poder político está no Rio de Janeiro. Sempre que eu falo arcadismo, por que o nome neoclassicismo? Porque ele vai retomar valores da cultura clássica. Ele vai retomar valores que eram do classicismo. E aí, esses valores podem ser representados pelos topóis árcades, que são os lemas, os ideais que aparecem principalmente na poesia lírica. Deixa bem anotado aí, por favor, você que está com um caderno, você que está aí anotando esses detalhes, normalmente os topóis árcades aparecem na poesia lírica. Você vai encontrar isso nas poesias de Tomás, de Cláudio. Então, nelas que vocês vão encontrar o Fugere Urbem. Qual é a ideia do Fugere Urbem? Veja bem, isso aí tem a ver com aquele mito do bom selvagem. Se dizia que o homem nasce bom. Isso é Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade que corrompe. Então, o homem, para recuperar a bondade perdida, o que ele faz? Ele vai partir lá para o interior. Então, ele foge da cidade e procura um lugar tranquilo, um locus a menos, um lugar tranquilo que normalmente é o campo. Daí que vem o sentimento bucólico, aquele sentimento de paz, de tranquilidade, harmonioso. O cara vai chegar e vai dizer, pô, a natureza é harmoniosa, ele vai chegar numa cachoeira, vai ver toda aquela natureza em torno da cachoeira e vai ficar extremamente feliz. E ele vai ficar extremamente feliz com aquela natureza, aquela exuberância. Então, ele vai dizer que ali tem um locus a menos. Tem uma menina chamada Raízes do Mundo. Ela está numa casa da árvore. Ela é uma viajante, eu acompanho o blog dela. Ela é uma viajante, tudo bem, Beatriz? Ela é uma viajante muito interessante porque ela procura resgatar a relação homem-natureza. E eu fico muito olhando para os vídeos dela e ela me faz lembrar essa coisa do Fugere Urbem. Ela foge da cidade, vai para o campo. Ela atualmente está fazendo divulgação de uma casa da árvore, um hotel que fica sob uma árvore. E aí você, assim, a natureza ao seu redor. A natureza ao seu redor. E aí ela estava mostrando lá o vaso de terra. Você não tem um vaso com água, você tem um vaso com terra. Então você faz suas necessidades, você mistura suas necessidades na terra, bota num pote e depois os caras recolhem aquela terra e vão botar o seu xixi, o seu cocô lá misturado lá na terra e vai fazer compostagem com aquilo. Assim, coisa de quem quer ficar junto à natureza. E aí ela vende essa ideia de que você vai recuperar a simplicidade, você não tem luxo, você está no meio do mato, que luxo que você vai ter? Então, auras mediócritas. O que é auras mediócritas? É a vida simples no campo, é você ter uma vida sem luxo, sem riqueza. Então, você buscou um lugar tranquilo, o locus a menos, achou essa vida simples, e no momento que você se dedica a aproveitar a vida, o carpe diem, você vai estar recuperando uma felicidade perdida, uma bondade perdida. Então, o cara te vende a ideia de que você vai para o campo, você vai para perto da natureza, para recuperar a bondade perdida, para recuperar a vida que a vida urbana te tirou. Pessoal, isso a gente faz até hoje, né? Você está estressado no trabalho, está estressado no curso, está estressado em tudo. Você, quando acabar a SpaceX, depois de um ano de tensão, depois de um ano de cobrança, o que você faz? Eu vou para a praia. E você vai passar uma semana na praia. Se você tiver algum tio que mora perto de cachoeira, você vai para a cachoeira. Você vai ficar querendo relaxar toda essa tensão, toda essa agitação que teve no pré-prova e o período de prova. Então, esse movimento de sair da cidade e ir para o campo é algo árcade. Lembre-se que o nome arcadismo vem de Arcádia, que é uma região grega habitada por pastores. Por isso, quando você está lendo a poesia lírica aqui do arcadismo, essa poesia lírica, ela é bucólica, porque ela está próxima à natureza. Quem escreve vai simular que é um pastor, vai fingir que é um pastor, e ele vai retomar esse ambiente pagão. Paganismo, pessoal, é aquilo que nega ou que se opõe ao valor cristão. É anterior ao movimento cristão, católico cristão. Então, você tem aí o bucolismo, pastoralismo e paganismo,
são características que vão aparecer na poesia lírica de Tomás Antônio Gonzaga, que adota o pseudônimo Marília de Dirceu, e Cláudio Manuel da Costa, que ele vai adotar o pseudônimo de Glaucésio Saturnio. Muitas provas não têm colocado os pseudônimos. Eu coloco porque vai que cai. Se cair, você já sabe quais eram os pseudônimos dele. Lembrando que esses pseudônimos eles eram utilizados numa tentativa de dar verossimilhança, para que os textos tivessem verossimilhança, para que as pessoas acreditassem que o cara realmente queria voltar para o campo, queria viver no meio da natureza, queria viver de uma forma simples. Afinal, os homens que estavam escrevendo esse poema aí eram desembargadores, pessoas extremamente poderosas. Então, criar o pseudônimo era uma forma de adotar justamente o quê? Uma postura que seria, vamos assim dizer, coerente com o texto, entre quem escreve e aquilo que está sendo lido. Se o cara assina Cláudio Manuel da Costa, o pessoal olha a forma como ele vive, a forma como ele anda. Pô, não tem nada a ver. Por isso o pseudônimo. Isso não foi invenção aqui não, tá, pessoal? Isso é invenção lá da Europa, que os caras imitaram aqui. Hoje, a curiosidade, né? A última vez que eu fui a Ouro Preto, já tem uns 5 anos que eu não vou a Ouro Preto, e a última vez que eu fui a Ouro Preto, eu fui na casa do Cláudio Manuel da Costa. Visitei, inclusive, entrei, e o que é interessante é que virou um pub, né? Lá, agora, pelo menos a última vez que eu fui, a galera da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, arranjou um lugar lá onde ia rolar um jazz, um instrumental, mas a única coisa que eu percebi lá era o cheiro da maconha, que estava bem forte. Mas seguindo, né? Afinal, a vida do campo, né? A vida do verde. Poesia épica. Pessoal, tem a poesia lírica, que fala de amor, é o poeta convidando a mulher a viver junto à natureza, de forma simples. Tem a poesia épica. Lembre-se que a poesia épica também pode ser chamada de prosopopeia. E qual a diferença da poesia épica para a poesia lírica? Na poesia lírica, lírico, eu expresso meu sentimento. O eu lírico é o sentimento, normalmente, de amor que você expressa para alguém. Já na poesia épica ou prosopopeia, é uma narrativa em versos. Eu faço uma narrativa em forma de versos. E aí eu tenho o papel do herói, que vai normalmente inspirar uma coletividade. Esse herói pratica um feito heróico. Texto épico tem essa pegada. E aí, o que acontece? Voltando aqui. A poesia épica, prosopopeia, o que vai aparecer aí de novo? A natureza brasileira e o índio. Esses dois elementos já aparecem aqui e já antecipam as ideias que serão exploradas no romantismo, que é um movimento posterior. Então, a natureza brasileira, não tem brasileiro, desculpa. A natureza brasileira e o índio serão retratados. E aí você tem os poetas, né? Santa Rita Durão, que escreve Caramuru, que aí nós temos o primeiro anti-herói, que é o Diego, que se apaixona pela Índia Paraguaçu e também se envolve com Moema. E temos Basílio da Gama, que escreve O Uruguai, que também é um poema épico. No caso, que vai falar dos jesuítas. A grande passagem do Uruguai é a morte da Índia Lindóia, o suicídio da Lindóia. E aí é uma das passagens mais bonitas. Normalmente você só lembra isso no livro, que ele é meio chatinho de ler. Mas vamos lá. Críticas sociais, que na poesia satírica é o que vai acontecer. Qual a poesia satírica, né? Qual é a obra que você tem aí nesse período? Se chama Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é o nome da obra escrita, que eram cartas trocadas pelos amigos Critilo e Doroteu. Critilo e Doroteu, eles viviam numa região, eles viviam no Chile, na Vila de Santiago. E eles escreviam cartas criticando o comportamento, a corrupção, a exploração de que eles eram vítimas pelo comendador local, que era o o Fanfarrão Minésio. Esse nome Fanfarrão já dá o caráter crítico que você tem do personagem. Então, essas cartas chilenas é um texto satírico, que ele utilizava justamente para quê? Para fazer a crítica social, para poder criticar a sociedade
mineira. Ele usa Chile, Santiago, mas na verdade ele está falando de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Então, essas aqui é o período que corresponde ao arcadismo, ao neoclassicismo, que normalmente quando cai, eles pegam essa questão dos topóis árcades, e aí eles brincam para saber se você sabe a diferença, o que cada um representa, e eles brincam com isso para poder fazer suas questões. Agora, alguma pergunta sobre arcadismo, alguma coisa aí, eu posso avançar? Daniel, Vitória, alguma pergunta? Então, estou seguindo. Se vocês quiserem usar o fone, eu acho que dá para vocês usarem o fone. Por isso que eu estou até com o fone aqui, porque se vocês quiserem abrir o microfone e falar alguma coisa, eu ouço. Qual é o terceiro movimento pós-arcadismo? Acabamos a era colonial e agora vamos entrar na era nacional. A era nacional, quem inaugura essa época nacional é o romantismo. Ora, qual é do romantismo? O romantismo é a escola, uma estética literária em que você sabe que nós vamos inventar o Brasil. O Brasil, tal qual o conhecemos, o Brasil é uma invenção romântica. Os românticos que inventaram o Brasil. E eles inventaram o Brasil dentro de uma perspectiva em que eles procuravam justamente construir um sentimento nacional, coisa que não havia. Pessoal, que loucura. Nós vivíamos aqui e não havia o brasileiro. O brasileiro era algo que não se falava, não se construía, não se sabia. E aí o romantismo, qual é o marco do romantismo no Brasil? A independência do Brasil. Será a independência do Brasil que vai nos forçar a ter uma literatura brasileira. E aí, quais são as características do romantismo? Cara, fica ligado nisso, porque é isso que os caras perguntam. É a idealização do real, a volta ao passado, o sentimentalismo e a subjetividade. Essas são as características 100% românticas. Toda obra romântica, ela idealiza o real, ela volta ao passado, ela é sentimental e ela é subjetiva. Então, essas características vão ser adaptadas pelos autores em cada uma das gerações poéticas. Só para ligar, hein? Anota isso, que isso é importante. Só a poesia, se liga nisso, só a poesia que tem gerações. A prosa não tem geração. Então, quando você fala geração, você está falando de poesia. Anota isso, que isso é importante. E a poesia romântica, ela é dividida em 3 gerações. A primeira geração é a geração do ufanismo, é a geração do Canção do Exílio. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Essa daí, pessoal, o eu lírico que aparece nesse poema é um eu lírico que vai exaltar a pátria. É o ufano, é o nacionalismo exagerado. Já o indianismo, o que nós temos no indianismo? O indianismo, isso é importante, toda poesia indianista, ela é épica. Então você anota aí que quando você pega o Gonçalves Dias falando de Canção dos Tamoios, Yuca Pirama, são poesias épicas. Ah, mas eu li um texto chamado Leito de Folhas Verdes, do Gonçalves Dias. Pessoal, se o cara escreveu um poema sobre índio e está contando uma história de amor, é claro que a poesia, é uma poesia ali no caso, está falando dos sentimentos, está expondo os sentimentos, ela está no plano lírico. Agora, se o cara faz uma poesia para você e ele coloca guerreiro, força, valentia, bravura, isso é épico. Nem discute, ok? Então, aqui, voltando, a primeira geração, a marca é ufanismo e indianismo. E o autor é Gonçalves Dias. É o grande nome da primeira geração, poeta maranhense. Já a segunda geração é uma geração ultra-romântica, é o ultra-romantismo, ou seja, o cara leva o romantismo às últimas consequências. E como ele leva o romantismo às últimas consequências, que última consequência é essa? É porque o poeta da segunda geração está fugindo da realidade. E como ele deseja fugir da realidade, e a realidade para ele é algo que... porque ele não consegue lidar com a realidade, não consegue lidar com o presente, por isso que o poeta romântico ele tem sempre essa coisa de voltar ao passado, de todas as fugas, que é a fuga do tempo, que é a fuga das drogas, todas essas fugas, a fuga do sonho, todas elas trazem de volta a realidade.
Por isso que a fuga que ele valoriza é a morte. A morte, ela se torna uma solução para os problemas. Por isso, o poeta romântico da segunda geração, como Álvares de Azevedo, por exemplo, ele coloca muito essa questão da morbidez. A morbidez também, ela é associada pela incapacidade do eu lírico de vivenciar o encontro amoroso com a mulher amada. E cá entre nós, né? O cara, ele idealiza tanto a mulher amada que ela só existe na fantasia dele. A mulher amada é fruto do sonho dele. Então, ele vai chamar a amada de espada, de virgem, de anjo. Veja só, leia as poesias do Álvares de Azevedo. Quando ele começa a chamar de anjo, é minha fada, minha virgem, cara, ele está falando de uma mulher que não existe, de uma mulher que é fruto da imaginação dele. Por isso que ele acaba colocando, né, se eu morrer, não derramem por mim nenhuma lágrima de mente, e blá, blá, blá. Ele coloca isso. Já o Casimiro de Abreu, ele assume uma questão que é o medo de amar. O poeta da segunda geração é o tipo adolescente que tem medo de levar toco, né? O cara tá todo apaixonadinho, tá todo a garota, aí chega lá, vai dar o bote, e a garota, não. Pronto, o meu mundo caiu, aí o cara vai, começa a beber, aí vai vomitar no canto, aí quer pular da ponte, aí diz que a vida não presta, o mundo acabou, essas coisas. Veja bem, isso aí é típico adolescente da segunda geração. Então, o Casimiro de Abreu coloca essa questão do medo de amar, que ele acaba ficando sozinho e sofrendo porque ele tem medo de ser rejeitado, né? Tem medo de que uma coisa até mais do amor platônico, né? Que ele não quer vivenciar porque de repente pode se decepcionar, né? A pessoa na fantasia, ela é do jeito que você quer. E, de repente, se você tiver um encontro amoroso com a pessoa, isso daí pode se decompor, pode se desfazer esse mundo. Então, Casimiro de Abreu, para ser feliz, ele quer voltar à infância. Por isso o poema Meus 8 anos. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Nunca mais vai trazer mesmo. Mas até hoje, muita gente fica com essa coisa de que, eu tenho saudade da minha infância, quando eu era criança que era bom, eu tinha tudo que eu queria, blá, 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 e fica nessa historinha aí. Mas, fazer o quê? Cada um com seu cada um. E aí, você tem a segunda geração, que é essa característica, né? Tem um especial que está passando no Beat, chamado Punk, que eu acho que é bem o espírito da segunda geração. Eu falo que rock and roll, rock mesmo, tem a ver com a segunda geração, essa rebeldia, essa frustração, essa coisa de não se enquadrar no mundo, o mundo não me... Eu não sou desse mundo, esse mundo não me quer, esse mundo, eu não tolero esse mundo. Isso daí transborda na segunda geração. Então, fica a dica. Já a terceira geração é o cara que saiu do colégio e foi para a faculdade. Pode ver, toda a faculdade de sociologia você vai encontrar esse tipo. O cara do colégio, aquele cara tímido, todo certinho, todo caladinho, entrou para a faculdade de sociologia. O cara já aparece depois de uma semana gritando lança Cuba, Cuba lança, quero ver Cuba lançar. O cara tá de barba, o cara tá lá gritando viva Cuba, e o cara é Che Guevara. Pessoal, entra esse negócio da liberdade. Ele quer a liberdade, então o cara vai para o bar, vai discutir política no bar, bebendo cervejas e cervejas, e aí as mulheres que no colégio era uma coisa mais inacessível, aquela barba, aquela pinta de Che Guevara, aquela boina de Che Guevara, o cara acaba se envolvendo com mulheres e acaba se envolvendo sentimentalmente. Então, na terceira geração, não há mais o sonho, o cara vai para vias de fato, a mulher está lá e ele vai para vias de fato. Então, você vai ver que, normalmente, os poemas de Castro Alves, a mulher está sempre coberta de véus, está sempre seminua, está sempre ali aparecendo, quer dizer, está mostrando e está convite ao prazer. Então, a mulher da segunda geração, cuidado com essa pergunta que já caiu, a mulher da segunda geração, ela é inacessível. A mulher da terceira geração já é uma mulher mais próxima, sensual, sexualizada, que tem um encontro amoroso. Tem essa diferença que é muito importante. Seguindo, se a poesia romântica ela tem 3 gerações, o romantismo inventa o romance romântico, e ele é lançado em forma de folhetim. 2 fatores que ajudaram a que o romance romântico ele surgisse é ter público leitor e a imprensa, no caso, ter passado por uma evolução
possibilitando a impressão de textos maiores de forma mais rápida em grande quantidade. Então, a questão da imprensa, a questão do público fez com que houvesse o surgimento de autores. E esses autores, eles têm que fazer historinhas, meio Grey's Anatomy. Uma coisa bem assim, bateu, gostou e já está consumindo. As personagens românticas são personagens planas. A mocinha é mocinha, o vilão é vilão e ponto final. Os enredos têm que ser previsíveis. Você sabe que você vai ver um monte de reviravolta, mas no final vai ter um final feliz. E final feliz na prosa romântica é o quê? Casamento. E aí que está a grande questão, né? A classe burguesa vai adotar o folhetim e vai fazer com que o folhetim venda o seu modo de vida. Por isso, quando a gente fala de um romance romântico, a gente tem que pensar em 3 romances. Tem um romance urbano, que se passa no Rio de Janeiro. Quais são as obras que tem isso? Moreninha, Senhora, Memórias do Sargento de Milícias, cujos autores estão aí abaixo, respectivos. Tem um romance indianista, que é um romance que vai valorizar o índio como herói, e aí a bravura, a grandeza, a nobreza do índio vai ser colocado aí à prova. Você tem um romance regionalista, que vai mostrar justamente o quê? A diversidade cultural do Brasil. Então, você vai encontrar romances em que o cara vai justamente mostrar que a região Nordeste é diferente do Sul. Só que o que é curioso, por exemplo, você lê o Sertanejo, o Gaúcho, foi escrito por José de Alencar. E José de Alencar não botou o pé no sertão para escrever o sertanejo, nem botou o pé no Rio Grande do Sul para poder falar sobre o Rio Grande do Sul, para falar do Gaúcho. Então, são obras que foram compostas, né? Foram composições que o cara fez sem conhecer o local. Ele fez ali se apoiando, basicamente. Ele fez a obra, salve Mateus, ele fez a obra se apoiando justamente em quê? Ele fez a obra se apoiando no Atlas. Então, ele foi escrevendo assim, como é uma história de amor, o pessoal quer ver história de amor. Não interessa onde, se vai ser no banheiro, se vai ser lá na favela, se vai ser lá no gueto, não interessa, se vai ser em Paris, o negócio é história de amor. E esses romances, pessoal, são romances que são muito importantes, porque são esses romances que vão ajudar a construirmos uma identidade brasileira. O romance brasileiro não existia. José de Alencar assume o papel de construir, de criar o romance romântico e fazer com que o romance se torne um tipo de produção comum aqui no Brasil. Então, esse é o mérito de Alencar. E ele, com todos os defeitos, com todos os problemas, ele teve a coragem de criar. Eu sempre falo, né? Quem cria, quem toma a frente, tem sempre essa coisa de levar, carregar a responsabilidade e que vai ser elogiado por uns e que vai ser criticado por outros. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, se o romantismo está ali na primeira metade do século XIX, a segunda metade do século XIX, ela é caracterizada inicialmente pelo realismo e naturalismo. São estéticas que têm o mesmo ponto de partida. Ambas nascem ali na segunda metade do século XIX, na década de 70 do século XIX. E tem 2 obras que são marcos. No realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No naturalismo, a obra que vai ser ali o divisor, o marco inicial, é o Mulato. Ambas de Aloysio Azevedo. E aí que está a grande questão. Como que eu vou reconhecer a obra realista? Pessoal, a obra realista é uma obra antirromântica. Eu faço uma obra em que eu vou romper, vou criticar os valores que eram vendidos pelo romantismo. Então, se o romantismo apoiava a classe burguesa, o realismo vai criticar a classe burguesa. Se o romantismo defendia o casamento, o realismo vai criticar o casamento. Se o romantismo dizia que o amor é o amor puro, o realismo vai dizer que não existe amor, existe relacionamento de conveniência. E assim vai suceder. Então, um vai estar rompendo com o discurso do outro. E o realismo, é claro, ele vai ser consumido pela classe burguesa, que já não via mais o mundo por aquela idealização romântica da primeira metade do século XIX. É uma classe burguesa que quer ver a sua realidade retratada. Então, é uma realidade marcada pela falsidade, pela hipocrisia, pelas pessoas que vão
preocupar-se com a aparência, e elas sabem que a sociedade quer ver aparência, não quer ver essência. Ninguém quer saber quem você é. Ninguém tem o mínimo interesse no que você pensa. As pessoas querem consumir aparência. Por isso que o cara que vai para a internet, porque eu vou montar um site que eu vou botar minha opinião. Cara, você vai ter gente batendo palma, mas você vai ter muito mais gente criticando. Você para ter inimigos, basta ter sua opinião. A classe burguesa não quer saber sua opinião. Eu não estou pedindo a sua opinião. E é aí que está a grande questão. Por isso que o realismo ele acaba se transformando numa fissura, uma ruptura. E ele mostra e dá um passo além. Se as personagens eram planas lá no romantismo, ela se torna esférica no simbolismo, no realismo. Porque no realismo eu analiso a psicologia dos personagens. Por isso que a narrativa é lenta, demorada, por isso que o cara descreve várias questões para você entender as motivações psicológicas do cara para agir de determinada forma. Nada disso o romantismo te dava, mas o realismo vai te dar. Então, o realismo se atém no da pessoa, no indivíduo, na psicologia do indivíduo. Agora, quando você fala para mim em naturalismo, é o contrário. O naturalismo ele olha para o grupo. Por isso que ele valoriza o determinismo. O homem é produto do meio. O homem não tem vontade própria. O homem cede à força do meio. E como esse homem ele cede, ele como anda em grupo, esse homem vira bicho, ele vira animal. Então, os instintos são mais fortes do que a razão ou o sentimento. Até porque o homem naturalista é movido apenas por instinto, porque ele é animal. E esse homem vai ser macho, a mulher será fêmea. Então, ele enxerga a relação macho e fêmea. Não tem a relação de amor, uti-uti, meu amorzinho. Esquece, não tem nada disso. O homem só procura a mulher para transar. O homem usa o instinto da violência, é porrada. Então, a gente tem que ver que essa animalização do homem tem a ver com os movimentos científicos da época. Os movimentos científicos da época colocam essa questão, por exemplo, do evolucionismo, dos mais aptos sobrevivem, os menos aptos morrem. Então, tudo isso aí, pessoal, as patologias de comportamento, essas influências mesológicas do homem, que é aclamada pelo determinismo, é a questão que vai ser abordada nos textos, nos romances. Lembrando que no Brasil, deixa isso bem claro, porque o cara bota isso como pegadinha de prova. No Brasil, não houve poesia realista. Em Portugal houve, aqui não. Então, cuidado que o cara bota lá na prova, porque a poesia realista e naturalista, não houve poesia realista nem naturalista no Brasil. Somente romance, contos e crônicas, ou textos, ou seja, textos em prosa. Deixe isso anotado, porque isso daí é muito importante. Voltando aqui. Então, o realismo e o naturalismo são movimentos que se opõem ao romantismo, e enquanto o realismo se interessa no indivíduo, e o adultério vai ser a grande marca do indivíduo, porque o indivíduo se casou com uma mulher que não era do seu interesse. E essa mulher acaba sendo rejeitada pelo marido, ou esquecida ou abandonada pelo marido. Quem é que vai abraçar essa mulher? Normalmente o melhor amigo do marido. E esse melhor amigo é que vai promover o adultério aí. Lembre-se da questão de Capitu. Se Capitu traiu, não traiu Bentinho, que não é nem tão importante, mas que as pessoas gostam de ter essa resposta que Machado não nos dá essa resposta. Então é bobagem falar nisso. E o naturalismo, você tem essa questão do homem coletivo. As favelas, as grandes aglomerações, a grande agitação de pessoas. Quanto mais gente junta, mais essas pessoas perdem a sua individualidade e acabam sendo valorizadas na sua coletividade. Tudo tranquilo aí, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão aí nessa minha explicação? Então, vamos seguir. Século XIX. No século XIX, eu tenho aqui o parnasianismo. E o parnasianismo é muito importante que a gente deixe claro que ele é contemporâneo do realismo e naturalismo. Ele está ali, é da mesma época. E o parnasianismo, pessoal, é basicamente... Deixe isso anotado, vou sublinhar isso aqui, porque isso aqui é importante. Ele é basicamente um movimento poético. Não existe romance parnasiano.
Vamos arrumar a cabeça aí. Realismo, naturalismo, romance. Parnasianismo, poesia. Ok? Hora ou outra, a SpaceX coloca essa questão da arte pela arte. Meu amigo, você só usa isso para parnasiano. Esse é o lema do parnasianismo. O parnasianismo era oposto, ele se opunha ao romantismo e ele dizia que fazia uma poesia que era arte pela arte. Ou seja, fazia uma poesia que era uma obra de arte a partir de uma outra obra de arte, que podia ser um quadro, podia ser um cenário da natureza, que poderia ser uma escultura, que poderia ser um muro. Arte pela arte. Acredite. E aí, esse lema arte pela arte só é aplicado ao parnasianismo. E veja bem, o parnasianismo valoriza a perfeição formal. Então, a forma parnasiana, ela é valorizada. A forma é que é importante. E qual é a perfeição formal? Métrica e rima. A métrica é rígida, a rima ela é toda bem trabalhada. Então, métrica e rima são duas coisas que fazem parte dessa perfeição formal. Outra coisa, o descritivismo. Eles fazem uma poesia essencialmente descritiva. Então, ele vai descrever a imagem, vai descrever, no caso, o objeto. Por isso que a poesia é chata pra caramba. O poeta, ele não quer se envolver como o poeta romântico. O poeta romântico é extremamente pessoal, sentimental. O poeta parnasiano diz que ele é impessoal. Ele não é sentimental. E, claro, eu botei a imagem aí para você ver, a literatura parnasiana retoma a cultura clássica. E toda vez que eu falo clássico literatura, eu estou falando de Grécia e estou falando de Roma. Greco-latina, greco-romana. E aí, essa retomada da cultura clássica, ela acontece e ela vai marcar esse período. Então, assim, movimento poético que se preocupa com a forma, com a perfeição formal e que é completamente alheio à realidade. Deixa eu até botar aqui que ele retoma a cultura clássica e eu vou botar aqui alienado da realidade. A gente tem que lembrar, pessoal, que a poesia parnasiana é uma poesia que ela busca a perfeição e a realidade não é perfeita. Como a realidade não é perfeita, o que vai acontecer? Ele vai fugir da realidade, ele vai ignorar a realidade. Esse é o fato do parnasianismo. Agora, quais são os autores do parnasianismo? Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, ganhou o concurso e o direito de usar esse apelido. Raimundo Correia, que é um poeta filosófico, ele tem uma poesia As Pombas, é a grande poesia dele. E Alberto de Oliveira, que é o poeta dos vasos, né? Fez vaso chinês, vaso grego. Então, são duas obras aí que fazem com que Alberto de Oliveira entre para a história da literatura brasileira como o grande poeta parnasiano. Esse aí é a santa trindade da literatura parnasiana no Brasil. Agora, no mesmo período ali do parnasianismo, quando vai caminhando para o final do século, 1890, aparece uma estética com o nome de simbolismo. Normalmente a SpaceX adora, eles têm uma atração, né, de ficar colocando essa questão do simbolismo misturada a outras questões. E como ele bota misturada as outras questões, o aluno às vezes fica confuso, fica assim, cara, o que esse cara está querendo falar aqui que eu não estou entendendo? E aí o que acontece? A característica desse final de século aqui, da poesia simbolista, primeiro, o simbolista é um cara que quer se libertar do corpo. Ele quer libertar a alma do corpo. Só que não é como o romantismo. No simbolismo, o homem ele quer libertar o corpo, ele quer libertar a alma do corpo, porque ao libertar a alma do corpo, ele vai ter a transcendência espiritual. O poeta simbolista é um cara que ele tem aquela noção de que o mundo ao seu redor não corresponde à realidade. O mundo ao seu redor, esse mundo materialista, esse mundo de consumo, esse mundo burguês, ele não vai trazer a felicidade para a alma. Essa sacada o simbolista já teve. Então ele quer libertar a alma porque a alma está sofrendo dentro do corpo. A alma
está querendo se expressar, a alma está querendo aparecer. E para isso ela tem que se libertar do corpo. E por isso ele deseja essa libertação. Só que ele não deseja a morte. Muita gente, quando fala de libertar a alma, muita gente está falando o quê? Eu vou morrer. Não, o poeta não fala de morte. Ele busca caminhos de tirar a razão, porque ele entende que a racionalidade é uma forma de controlar o corpo. Por isso, eu busco a transcendência espiritual, seja usando drogas, seja usando bebidas. O cara, ele vai buscar se libertar. Ele vai buscar religião, a espiritualidade, né? Aí vai aparecer referência à cultura asiática, a cultura oriental, a questão dos incensos, a questão dele buscar a yoga indiretamente. Aí você tem essa questão da igreja, dos grandes templos, daquela coisa da voz que ecoa na igreja. Então, ele busca esses espaços para poder tentar libertar a alma do corpo. Por isso que a gente diz o seguinte, que é tão assim urgente essa tentativa de se libertar do corpo, que o cara vai fazer justamente o quê? Ele vai fazer uma poesia sugestiva. Pessoal, esse nome, anota aí, poesia sugestiva. Isso só pode ser usado pela poesia parnasiana. Parnasiana, simbolista, desculpa. Só a poesia simbolista faz uma poesia sugestiva. O que é isso? É porque ele não dá nome. Ele sabe que ele está sentindo algo, ele sabe que está passando por algo, só que ele não sabe nominar, dar nome. Então, ele vai sugerindo o tempo todo os sentidos. Para isso, ele vai buscar música. Aí ele usa muita aliteração e assonância. A sinestesia, que é a mistura das coisas, e a mistura de sentidos, né? Que sentidos? Olfato, tato, paladar. Então, a sinestesia tem a ver com essa mistura de sentidos, que é uma tentativa de tentar compreender o que ele sente. E é uma tentativa de libertar a alma também. É perceber que as coisas têm um caráter fugidio, as coisas não são permanentes, as coisas elas acabam, elas se perdem. E, principalmente, o cromatismo. Você vai ver que existem poemas como do Cruz de Souza, em que a cor branca, o branco, é sobrevalorizado. Por que isso? Porque as coisas acabam traduzindo o sentimento do artista, o sentimento do poeta. Portanto, o simbolismo é um movimento extremamente espiritualizado, é um movimento que procura dar voz àquilo que é espiritual, que é místico, em oposição a quem? Em oposição ao parnasianismo, que é materialista, que é concreto, que só quer ver aquilo que é visível, palpável. Então, fique atento a essa diferença aí. E com o simbolismo, a gente termina o século XIX. E aí a gente tem uma transição que vai ali de 1901 a 1921, que não tem nome na prática. Quem inventou esse nome foram os livros de literatura, que é um período que antecede a Semana de Arte Moderna, ou seja, antecede o modernismo. Como esse período antecede o modernismo, o que vai acontecer? Os livros vão chamá-lo de pré-modernismo. Agora, o que muda na literatura brasileira nesse período que chamamos de pré-modernismo? Cara, você tem que lembrar o seguinte, procure lembrar que, nesse momento, você ainda tem literatura realista, você tem literatura naturalista, parnasiana, simbolista. O que esses autores fazem é buscar justamente, num contexto de afirmação da República, falar, dar voz, trazer à luz regiões marginalizadas e seus personagens. Eu quero dar voz, eu quero chamar a atenção para regiões que ninguém fala e as pessoas que moram nelas. Então, eu tenho Monteiro Lobato, que vai falar do Vale do Paraíba, que é uma região, assim, em São Paulo, onde tinha o melhor plantio do café. E o Vale do Paraíba, em São Paulo, vai se tornar um lugar pobre, porque, com a decadência do café, as cidades ficaram abandonadas, as cidades serão esquecidas. Por isso que ele tem um livro chamado Cidades Mortas, porque são cidades
que ficarão abandonadas, porque o pessoal vai migrar para o centro de São Paulo num processo de industrialização. E aí ele cria o enigmático Jeca Tatu, o símbolo de um Brasil que não vai dar certo, de um Brasil mestiço, de um Brasil acomodado, de um Brasil que não produz, de um Brasil que não é caucasiano e que não tem a força, a garra, a determinação dos caucasianos que poderiam levar esse país, que poderia tornar esse país um grande país. Você entende porque agora Monteiro Lobato é chamado de preconceituoso e ele é chamado e tem uma visão negativa em relação ao trabalho dele, por conta dessa visão preconceituosa em relação ao mestiço brasileiro, que o Brasil não evolui por conta dessa mestiçagem. Já Euclides da Cunha, ele é do sertão da Bahia, né? É da região de Canudos. E o sertão baiano, cara, ele vai retrazer esse sertão baiano com todas as suas contradições, com toda a sua miséria, vai apresentar um sertanejo diferente do sertanejo de Alencar, vai mostrar que o sertanejo não é aquela figura heróica, aquela figura majestosa que o Alencar mostra. Ele é cercado pela miséria e pela exploração do dono da terra. Esse homem que mora na terra do sertão, ele é explorado pelo coronel, pelas forças políticas, que precisam da miséria, da ignorância, para poder continuar mantendo uma relação de exploração. Então, assim, Euclides da Cunha tem um papel muito importante por conta desse livro, Os Sertões. É um livro fundamental para a gente entender, inclusive, o Brasil de hoje. Já Lima Barreto é um autor carioca que vai falar do subúrbio do Rio. Até hoje tem gente que nunca pegou o trem e foi para o subúrbio. Eu tive uma época da minha vida que eu tinha que ir para Madureira, então eu ia de trem e fui conhecendo o subúrbio enquanto fui trabalhando em Madureira, em Deodoro, dei aula em Marechal Hermes. Então eu ia sempre de trem. E aí você ia vendo as personagens, as pessoas por que você passava, e como era uma coisa interessante aquela questão ali, que é bem diferente da Zona Sul do Rio de Janeiro. E quem são as pessoas que moram no subúrbio? Normalmente são militares de baixa patente, são funcionários públicos, são ex-escravos que já estavam por ali e ficaram. Então, o perfil Lima Barreto traz essas pessoas e traz as dificuldades e os preconceitos que até hoje, né? Até hoje você enfrenta esse preconceito e essas dificuldades, né, para quem é suburbano. Então, assim, veja, Monteiro, Euclides, Lima Barreto, eles mexem com regiões que até então ninguém mexia e eles dão voz a pessoas, eles dão uma cara para personagens que até então não tinha cara dentro da literatura brasileira. Esse é o grande papel. E o Graça Aranha aqui, que eu deixei por último, ele lança, né, o romance mais importante dele é Canaã, que ele fala do imigrante alemão e o choque cultural do imigrante alemão aqui, ao chegar nas Serras Capixabas. Então, ele relata esse conflito, esse choque cultural, e é um livro que é pouco lembrado, quase ninguém, assim, só mesmo no Espírito Santo que a galera tem o hábito de consultar, indicar e para ter como referência do nosso amigo aí. Agora, na poesia, até agora só falei de romances, contos, crônicas. A poesia só tem um nome que se destaca: Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos só tem uma obra, Eu, é o nome da obra, que é uma obra póstuma, né? Ele morreu, pegaram a coletânea, os achados dele, e a partir dali produzir a obra. Ele é chamado de poeta inclassificável. Por quê? Porque ele traz características que lembram o simbolismo, mas que, ao mesmo tempo, lembra naturalismo, que lembra outros movimentos que não dá para perceber ou que não dá para você chegar e encaixar no seu movimento. Alguns livros gostam de dizer que ele é um poeta simbolista, e vários outros teóricos discordam, principalmente por conta do uso das palavras científicas. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Cara, o cara falar que eu, filho do carbono e do amoníaco, o cara está ali te colocando uma questão que a ciência, o conhecimento racional, está sendo colocado à frente. Isso contraria aquilo que seria o movimento
do próprio simbolismo, porque o simbolismo ele é antirracional, ele é antimaterialista, ele é anticientífico. Então, assim, falar que é simbolista porque ele traz um pessimismo, ele traz pessimismo em relação à humanidade, ao ser humano. Mas aí, falar que ele é simbolista, ele pode ter uma influência ou outra, mas ele não é simbolista, ele acaba ficando ali nessa área dos inclassificáveis, e aí ele ganhou a pecha de poeta pré-moderno. E aí, nesse período de pré-modernismo, a gente tem aqueles movimentos de vanguarda acontecendo, e graças aos movimentos de vanguarda que começaram ainda no século XIX, mas que ganharam força no século XX, o Brasil vai realizar em 1922 aquilo que nós chamamos de Semana de Arte Moderna. Nós estamos em plena República Velha, São Paulo é a capital industrial do país, Rio de Janeiro ainda é a capital política, mas a capital industrial, a riqueza, aí está lá na área industrial de São Paulo. E aí você tem a Semana de Arte Moderna. Quais eram os objetivos da Semana de Arte Moderna? A gente chama a Semana de Arte Moderna um período, né? E essa galera que participou dela, uma galera iconoclasta, né? Ela é iconoclasta porque ela vai destruir, vai romper com aqueles ícones da sociedade que até então eram valorizados. Então ele vai romper com a tradição literária, então ele não vai se importar com romantismo, parnasianismo, esquece. Eles vão romper com essa tradição literária, eles vão revisar o passado histórico brasileiro, então os nossos heróis históricos serão revistos. Eles vão desobedecer a gramática normativa, por isso que os poemas de 22 são poemas que têm desvios de regência, concordância, de colocação pronominal, porque eles falam que se eu vivo no Brasil, eu tenho que falar o português do Brasil. Você tem a questão do nacionalismo crítico, e esse nacionalismo crítico aqui ele é muito importante porque ele se opõe, rola aqui uma oposição ao ufanismo. Aquele ufanismo romântico é criticado. Então, aí, eu vou ter aqui crítica, eu não sei porque eu vou ter crítica aqui. Vou apagar. Então, aí, no caso, a Semana de Arte Moderna tem um impacto muito profundo na sociedade brasileira. Graças à Semana de Arte 22, a arte brasileira e a literatura brasileira se modificará. E, é claro, você, a partir daquele momento, você vai mudar a forma de perceber a literatura produzida no Brasil. Quais são os autores que vão se destacar na Semana de 22? Oswald de Andrade, pela sua ironia, pela sua paródia. Ele escreve o primeiro caderno de poesia, né? Mário de Andrade, que é cheio de paródias. Ele escreve um romance, Serafim Ponte Grande, que é cheio de inovações na sua estrutura. E ele escreve a peça de teatro Rei da Vela, que é uma peça bem interessante para se ler. Pessoal, eu estou botando o nome de autor e obra porque a SpaceX ela tem pregado algumas peças colocando uma obra e trocando o nome de autor. Então, por isso que eu botei aqui. Já o Mário de Andrade, ele basicamente defende o progresso de São Paulo nas suas poesias, defende o folclore brasileiro e a cultura brasileira, principalmente dos romances. Ele tem um romance que eu acho muito interessante, Amar, Verbo Intransitivo, e o grande romance, que é Macunaíma. Graças a Macunaíma, a gente tem uma obra que vai ser assim, uma provocação, porque a gente vai botar um anti-herói negro, índio, e que vai ficar branco. E ele é engraçado como ele trabalha esses valores. E Manuel Bandeira, que é o grande poeta, eu acho que é o maior poeta dessa primeira geração, que ele vai pegar todas as ideias que você tem como estética do romantismo, do modernismo 22, e ele vai produzir uma poesia que é extremamente impactante. Lembrando que na prova de 2018, perguntaram lá, né, botaram que Carlos Drummond de Andrade havia escrito Sapos. Os Sapos é uma poesia de autoria de Manuel Bandeira. Foi o poema de Manuel Bandeira lido na Semana de Arte Moderna, que marcava a ruptura com a estética anterior, que é a estética parnasiana, principalmente o parnasianismo e todo o passadismo da literatura brasileira. Então, ele é o poeta
que vai para a rua, ouve história, coloca essas histórias na poesia. Ele faz muita poesia memorialista, porque ele retoma a infância vivida lá em Pernambuco. Ele também é um cara que vai falar muito da infância em Pernambuco e vai falar da doença e a morte. Então, ele é um poeta bem interessante e, se você cair Manuel Bandeira, você já sabe que ele é um dos marcos, um dos pilares da primeira Semana de Arte Moderna e da geração de 22. Agora, acabada a Semana de Arte Moderna, nós temos manifestos pós-Semana de Arte Moderna. Que manifestos são esses? Nós temos a poesia Pau-Brasil, que pregava uma poesia que recuperasse o Brasil anterior à chegada do português. Você tem o verde-amarelismo, que depois mudou para o nome ANTA, que é um movimento em que é xenofóbico, porque ele prega que o Brasil não tem que aceitar nada do exterior e tem que valorizar sua cultura e ponto final, e acaba sendo assim, migrando para o integralismo, né? Que é uma versão tupiniquim nazi-fascista. E você tem um movimento antropofágico, que é um movimento que eu acho que ficou mais assim guardado, que é um movimento liderado por Oswald de Andrade, e que Oswald de Andrade propõe você deglutir a cultura estrangeira. Deglutir a cultura estrangeira e transformá-la em algo nosso. É o que a Bossa Nova fez. Pega o jazz, pega a questão do samba e cria uma coisa totalmente nova. É o funk que chegou americano aqui e que a gente botou o tamborzão e que virou o tamborzão brasileiro, o funk brasileiro. Isso é antropofagia, é pegar a cultura estrangeira, devorá-la e produzir algo que tem a nossa cara, que tem o nosso pedigree. Saindo de 22, temos a geração de 30, que é a geração que realmente vai criar a literatura brasileira do século XX e do século XXI. Muita coisa que a gente lê hoje ainda é resquício das ideias do modernismo de 30. Então, o que acontece aqui? Nós temos o contexto histórico, que é o golpe de Vargas, a crise cafeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse é o contexto histórico do modernismo de 30. É muito importante a gente lembrar que no modernismo de 30, que tem caído muito, a SpaceX cobra muito o modernismo de 30. Pegue aí os últimos 6 anos e veja quantas vezes caiu o modernismo de 30. E aí você vai ver que ele faz uma prosa regionalista. A prosa regionalista de 30 ela é poderosa porque ela vai trazer temas sociais, ela vai denunciar os problemas sociais trazidos pela seca nordestina. Então, o Nordeste invade com autores nordestinos talentosíssimos que vão trazer... Aconteceu alguma coisa aqui? Eu ouvi um barulho aqui, pensei que tinha entrado alguém. E aí, moçada, você tem uma literatura que é de um Graciliano Ramos, que vai escrever Vidas Secas, vai criar o Fabiano, Sim a Vitória, Cachorro a Baleia, e que é uma narrativa seca, e que mergulha na psicologia, porque ele é neorrealista, porque ele mergulha na psicologia das personagens e vai mostrar que eles não são bichos, que eles são homens, eles são humanos, neorrealistas. Então, assim... ele brinca e ele mostra, ele faz uma crítica muito dura àquela realidade de exploração do homem nordestino. Outro cara que se destaca é Zé Lins do Rego, que escreve o Ciclo da Cana. Por que o Ciclo da Cana? Porque ele vai falar dos engenhos até se transformarem em usinas. Por isso que é o Ciclo da Cana. E a obra que inaugura isso é O Menino de Engenho, que é uma obra memorialista, porque ele, adulto, lembra as memórias da sua convivência na fazenda do avô, o coronel. Então, é muito interessante a forma como ele trabalha isso. Outro nome muito forte é Jorge Amado. Jorge Amado, ele vai mostrar que a Bahia é negra. E ele vai dar protagonismo aos mais pobres, aos oprimidos. Então, você está lendo Os Capitães de Areia, são os meninos de rua. Você vai pegar a Gabriela Prado Canela, é uma mulher simples do povo. Você vai pegar a Teresa Batista Cansada de Guerra, é a prostituta. Mar Morto é o pescador. Jubiabá é o estivador. Então, ele vai pegar esses personagens negros, marginalizados, vai dar voz e vai trazer uma pegada um tanto comunista, vamos assim dizer. Afinal, ele era deputado federal pelo PCB, ele era do Partido Comunista e ele defendia as ideias comunistas, como todos esses autores aí, tá?
A Raquel de Queiroz também tinha uma pegada comunista e ela tem um olhar feminino sobre questões sociais. Ela vai falar da injustiça da seca, da exploração, da miséria, e o livro dela, que é o livro referencial, é o 15. É o grande livro dela. Então, assim, esses autores são autores que ajudam a construir e a reinventar a literatura desse período. Faltou colocar aqui um cara chamado Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, ele vai... Normalmente a gente divide a obra do Érico Veríssimo em 3 partes, né? Você tem uma obra em que ele vai recuperar a questão existencial, uma questão psicológica dos moradores do centro urbano do Rio Grande do Sul. Tem um segundo momento que ele vai mergulhar na questão histórica, aí a trilogia do continente, e do Rio Grande do Sul, principalmente. Aí tem um certo Capitão Rodrigo, que é uma obra clássica dele. E você tem um terceiro momento, que é aquela parte em que ele vai justamente pegar o período da ditadura e que ele vai procurar fazer uma crítica a essa sociedade, com humor, às vezes ironia. Então, assim, são momentos muito ligados, justamente, ele aborda o Rio Grande do Sul, né? Aborda o Rio Grande do Sul. E aí ele aborda o Rio Grande do Sul, seja por uma questão existencial, histórica ou política. É um dos grandes escritores brasileiros, pai de Luiz Fernando Veríssimo, e deixou várias obras aí. A trilogia Continente, com certeza, é a mais lembrada e a mais citada aí por todas. Agora, se a prosa de 30 foi muito forte, a poesia de 30 não deixa nada a dever. A poesia de 30 é chamada poesia do amadurecimento. Por que amadurecimento? Porque ela vai juntar as conquistas de 22, verso livre, verso branco, e vai botar o pessimismo, o existencialismo, que revela uma maturidade. Vai parar de fazer piadinha, vai parar de fazer historinha, falar coisas bobagens, que fez muito sucesso lá na geração de 22, e ele vai dar uma pegada mais séria, madura, aos seus temas. E aí eu começo com Cecília Meirelles, que Cecília Meirelles é uma poetisa que vai abordar temáticas universais, mas ela vai mergulhar muito no universo feminino, pessoal. O universo feminino é a força de Cecília Meirelles. Ela bota uma sensibilidade à flor da pele e ela vai falar de tempo, vai falar sobre maturidade, vai falar sobre a questão da maternidade, a questão da infância, vai abordar tudo aquilo que passa pelo universo feminino com uma ótica, com uma forte influência simbolista. Guarda isso. Cecília Meirelles, ela faz uma obra simbolista e aborda aquela questão do caráter fugidio das coisas. Nada é para sempre, tudo acaba. Isso é Cecília. Murilo Mendes, vale lembrar porque ele faz uma poesia que ele procura inicialmente imitar Mário de Andrade, Oswald de Andrade, fazendo paródias, só que o contexto histórico acaba fazendo com que ele abandone as paródias e ele abrace justamente o quê? A questão do surrealismo. Então, ele vai fazer uma obra surrealista em que ele vai usar o ilogismo para poder criticar a guerra, criticar uma sociedade em crise. Então, ele usa o absurdo do surrealismo para poder criticar os absurdos sociais. O terceiro nome aqui desse período é Vinícius de Moraes, grande Vini. Vinícius é um cara que começa tradicional, fazendo uma poesia católica, barroca, que passa por uma questão de parnasiano e simbolismo. Depois ele vai cultuar a mulher, falar do amor, e até que ele cai nas temáticas sociais e nos sonetos. E aí ele dá voz, ele mostra como que ele era um cara talentoso. E depois ele começa a dividir a poesia com a música e com outras artes, com teatro. Ele escreve o Orfeu da Conceição, ele depois vai ajudar a criar a bossa nova, depois ele vai criar os afro-sambas. O cara era um gênio. Então, assim, Vinícius de Moraes é um dos grandes nomes da poesia desse período, junto com Carlos Drummond de Andrade,
que é um autor que é sempre lembrado em provas. Ele é um cara que é objetivo, irônico, racional, ele não é sentimental, ele não usa o sentimentalismo, ele não é espiritualizado, ele não é... Eu estou falando tudo isso por causa da questão lá da SpaceX. Ele não tem nada de falar lá do místico, porque ele foi um poeta místico. Mentira, nunca foi. Então, você, por favor, deixa bem claro que ele é objetivo, irônico, racional. Nessa época, tanto Vinícius, Murilo, quanto Cecília, eles fundaram o grupo Cristão da Poesia, que é um grupo que dizia que só Deus podia dar solução aos problemas do homem. E o Carlos Drummond de Andrade, em nenhum momento, se envolve com isso, porque ele é um cara que acredita que, se nós criamos os problemas, cabe a nós resolver, né? Com certeza. Então, ele é bem objetivo nesse ponto. Eu posso dividir a poesia dele em 4 fases. A primeira fase, que é a fase marginal, a fase gush, a fase em que ele está insatisfeito com o mundo e com os valores do mundo. Então, é aquela fase no meio do caminho tinha uma pedra, do poema de 7 faces, é a fase gush. A segunda fase é a fase do sentimento do caminho, sentimento do mundo, em que ele vai falar sobre poesias como Mãos Dadas, Teus Ombros Suportam o Mundo. São poemas dessa fase, que é uma fase já daí da guerra, em que ele está experimentando uma visão de que só a solidariedade vai transformar o mundo. Pós-guerra, ele começa uma terceira fase, que a gente chama de Signo do Não, em que ele faz uma poesia que mistura, às vezes é filosófica e às vezes é nominal, que aí ele vai flertar com o concretismo. E você tem uma quarta fase dele, que é uma fase já, o Drummond idoso, e começa a fazer uma poesia mais memorialista, resgatando a infância em Itabira. Então, assim, são as 4 fases que seriam a fase do Drummond. E aí vem o modernismo de 45. O modernismo de 45, cujo contexto histórico tem a ver com o fim da Segunda Guerra, a criação da ONU e o surgimento das tensões que vão levar à ditadura. E aí é para você justamente observar essa questão aí de como isso interfere na literatura. E a prosa, nós temos Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela vai ser a grande escritora desse período, que vai abordar dentro de um cenário urbano. Galera, olha o que eu falei, hein? Cenário urbano. Nunca escreva que Clarice foi para temas regionais. Ela nunca foi regionalista. Ela sempre mexeu com temas universais, com o intimismo da personagem, mas ela sempre andou pelo cenário urbano. Lígia Fagundes Telles, a mesma coisa. Só que Lígia Fagundes Telles, ela brinca com o realismo mágico. Ou seja, ela vai explorar os limites daquilo que seria do surrealismo. Então, ela transforma comum algo que seria mágico, algo que seria absurdo. Isso é muito comum nos textos dela. E aí vocês viram que tanto para ela quanto para Clarice eu vou ter o fluxo de consciência. O que é fluxo de consciência? É você contar uma história, você narrar uma história, e você, narrador, misturar-se ao pensamento do personagem, ao sentimento da personagem, dar voz a tudo isso e não ficar diferenciando o que é fala, pensamento, sentimento. É tudo misturado. Então, ela vai escrevendo no mesmo ritmo, no compasso em que ela vai expondo os sentimentos. Então, aí, fluxo de consciência é uma característica. Quem já leu Clarice, com certeza, essa foi a grande barreira de entendimento dela. E em Clarice, as personagens vivem um movimento de epifania. O que é epifania? É uma revelação, algo meio divino, né? A pessoa vive uma situação que tem aquele estalo e acordou. Tem a revelação e passa a entender a causa dos seus problemas. Isso daí é a marca registrada de Clarice e, junto com a Lígia, são as 2 grandes escritoras urbanas desse período. Na prosa regionalista, eu tenho Guimarães Rosa, que ele vai reinventar a literatura regional pelo verbo. E como é que ele reinventa pelo verbo? Porque ele vai reproduzir a sintaxe oral sertaneja. Ele vai procurar reproduzir a fala do sertanejo. E é por isso, obedecendo à lógica da fala, ele vai fugir da lógica da escrita. Por isso, muita gente lê o Guimarães
e estranha o texto dele. E ele aborda um sertão de forma universal, ou seja, ele vai falar do medo, da religião, vai falar sobre as questões que, as dúvidas que afligem qualquer ser humano de qualquer lugar. Ele vai abordar isso dentro do sertão. E uma das grandes questões do Guimarães Rosa é a invenção de palavras não dicionarizadas. Então, ele faz muito neologismos. Então, a obra dele, máxima, né, que é o Grande Sertão Veredas, é uma obra assim, ímpar na história da literatura brasileira, pelo experimentalismo que ele faz da forma de contar histórias. É um grande escritor brasileiro que pertence à geração de 45. Agora, a poesia de 45 tem um representante que é João Cabral de Melo Neto, que é chamado de poeta arquiteto. Ele é um poeta antilírico, ou seja, ele não é sentimental. Qualquer afirmação falando de sentimento, exposição emocional, subjetividade, João Cabral passa ao largo disso. Ele é um cara que procura fazer uma poesia cartesiana, uma poesia toda ela construída dentro de uma lógica. Ele usa a palavra como se fosse tijolo. Então, ele vai montando um poema em que as palavras têm que obedecer uma lógica estrutural que pareça tijolo sobre tijolo. Então, isso é percebido na obra Morte e Vida Severina, que ele usa essa construção, né? E ele faz aquilo que é a marca dele, a denúncia social. As poesias de João Cabral de Melo Neto denunciam toda a questão da pobreza, da exploração do homem nordestino diante das vicissitudes, das dificuldades da vida. Então, é uma obra ímpar, é o grande poeta da geração de 45 e que aparece também na prova. Galera, nessa 1h15, eu procurei falar de barroco até o arcadismo. Só que ao invés de ficar digitando item por item, eu preparei esse PowerPoint que eu espero que sirva para vocês, que vocês façam bom uso dele. Amanhã eu tenho o último encontro do projeto SPSEX, que eu vou falar de análise sintática e períodos compostos. Na aula de segunda, eu falei sobre os outros temas que eu acho que podem cair, e amanhã eu vou fazer uma aula aqui no Meet, abordando basicamente o quê? Análise sintática e períodos compostos. Só que eu vou fazer uma aula diferente. Eu vou trazer questões que já caíram na SPSEX e eu vou ficar aqui mostrando como que você deveria analisar sintaticamente para poder entender a questão. Alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Bem, vocês foram agraciados. Os três que estiveram aqui, o Matheus, a Vitória e o Danilo, vocês foram os agraciados porque vocês tiveram a oportunidade de assistir um projeto. Eu hoje corri para montar esse material, e foi um material que eu montei hoje, assim, para a SPSEX. E é um material que, assim, eu vou botar... Essa aula vai ficar disponível no YouTube, e para quem quiser acessar, então vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, reverem fragmentos ou passos ali, vocês fiquem à vontade. E amanhã eu vou estar aqui de novo, fazendo esse projeto às 5h, porque a minha missão aqui é ajudar você a conquistar a sua vaga na SPSEX. Se depender de língua portuguesa e literatura, eu vou fazer de tudo para que você tenha sucesso. Então, amanhã espero vocês. Um abraço. Se não houver nenhuma pergunta aí a fazer, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a companhia e vamos amanhã trabalhar análise sintática e períodos compostos, que eu já falei, devem cair de 7 a 8 questões. De 7 a 8 questões na prova. Então, pessoal, é questão pra caramba. Com a literatura de hoje, que são 4, são 4 mais 8, a aula de segunda aí são mais 4, 16. Então, olha só, 80% da prova a gente vai estar trabalhando aqui. Então, espero vocês. Muito obrigado pela presença, até a próxima